Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre um assunto, como vocês viram aí no título. Eu não tinha muita tranquilidade pra falar sobre isso, eu ficava meio insegura por conta de, sei lá, né, cada um acredita numa coisa, as pessoas têm religiões e crenças diferentes, então eu tinha muito medo de vir aqui no YouTube falar sobre isso. Mas é algo que eu sinto assim muito forte no meu coração, de vir abrir meu coração pra vocês sobre as minhas experiências, sobre o que eu já passei e eu passo. E como isso tá muito na minha cabeça o tempo todo, eu chego a sonhar com isso, que eu tenho que vir aqui conversar com vocês sobre isso. Eu resolvi gravar uma série de vídeos onde eu vou abordar várias coisas sobre o assunto. Não sei se é uma experiência espírita ou se é paralisia do sono. Acredito que paralisia do sono não, porque essas coisas acontecem comigo mesmo eu estando acordada. Então eu decidi trazer aqui uma série de vídeos onde eu vou relatar várias histórias que já aconteceram aqui comigo. E se vocês gostarem, deixarem muito like, comentarem bastante, eu venho aqui e a gente pode fazer disso um quadro semanal fixo no canal, tá bom? Mas antes de eu começar a falar sobre isso, eu quero pedir pra você que não é inscrito aqui no meu canal, se inscrever, deixar o like, ativar o sininho de notificação, porque assim toda vez que eu postar vídeo você fica sabendo em primeira mão, tá bom? E me seguir lá no Instagram, que é @merodrigues_. Lá eu tenho contato muito mais próximo com vocês, então vocês ficam sabendo de tudo lá antes do que aqui no canal. Agora, bora pro vídeo. Antes de eu começar a falar, contar minhas experiências pra vocês, eu peço pra você assistir esse vídeo com a mente aberta. Não vou tolerar nenhum tipo de comentário desrespeitoso, preconceituoso, disfarçado de opinião, tá bom? Desde muito pequena, gente, eu tenho o sexto sentido muito aguçado, sabe? É uma coisa mais forte do que eu, é uma coisa que eu não consigo controlar e vai desde coisas muito pequenas até coisas maiores, mais importantes, assim. Além disso, eu sinto muito presenças e energias nos lugares onde eu vou. Então, isso vai desde energias positivas, né, coisas boas, quanto coisas negativas, energias ruins. Se eu vou num lugar onde eu sinto que a energia tá muito carregada, muito pesado, gente, é muito estranho, porque eu chego a ficar doente, eu fico com uma sensação de doente mesmo, como se eu tivesse com uma gripe muito forte no corpo. Ou então, sei lá, como se minha bateria tivesse descarregado, sabe? É muito doido isso, e isso acontece comigo desde que eu era pequenininha. Então hoje eu vou começar aqui contando pra vocês um pouquinho das minhas experiências, começando desde quando eu me entendo por gente, desde que eu era muito pequena, até coisas que acontecem hoje em dia na minha vida. Bom, eu já falei pra vocês que eu tenho o sexto sentido muito aguçado, né? Então, além de eu pressentir as coisas, eu recebo muitos avisos em sonhos. Seja coisas boas, sejam coisas ruins, eu recebo avisos em sonho. Mas isso é o de menos. O que sempre me deixou aflita, e às vezes me deixa até hoje, é receber essas coisas quando eu tô acordada. Porque quando eu tô dormindo eu tô sonhando, né? Então acontece em sonho. Mas muitas dessas coisas que acontecem na minha vida eu estou acordada. E uma das histórias que eu vou contar aqui hoje pra vocês aconteceu comigo totalmente acordada, entendeu? Então é uma coisa muito doida e é algo que eu não sei explicar, é uma coisa que eu quero me aprofundar pra encontrar uma resposta pra isso mesmo, sabe? Mas apesar de algumas coisas acontecerem, mesmo comigo estando acordada, vendo as coisas durante o dia mesmo, eu consigo me manter muito mais tranquila do que antigamente, porque é algo que me acompanha a vida inteira. Então eu fico... É uma coisa que eu já tô familiarizada, sabe? Então eu me sinto mais de boa com esse submundo, vamos dizer assim. Então agora, já falei muito, né, gente? Já enrolei muito. Eu vou falar pra vocês duas histórias que aconteceram comigo quando eu era bem pequena. São as primeiras lembranças reais e concretas que eu tenho sobre isso. A primeira história que eu vou contar pra vocês aconteceu quando eu tinha por volta de 6 ou 7 anos. Que eu acredito que é a primeira história, assim, que tá guardada, que eu entendo o que aconteceu e cada vez que eu falo dessa história me arrepia muito e eu vou contar aqui pra vocês agora, então. Bom, a minha mãe e meu pai se separaram quando eu tinha 4 anos e desse relacionamento ficou eu e meu irmão com a minha mãe. Então meu pai foi embora e a gente morava junto com a minha mãe na casa dela. E desde que eles se separaram, eu e meu irmão, a gente dormia com ela na mesma cama.
Então a gente gostava muito de dormir no quarto dela. Vez ou outra eu e ele a gente brigava, porque daí às vezes ele dormia na cama e eu dormia no meu quarto, ou então eu dormia com a minha mãe, ele no quarto dele, ou os dois juntos na mesma cama. Então a gente sempre brigava por causa disso. E quando a gente dormia os dois juntos com ela, a gente queria dormir os dois abraçados nela, junto com ela na parte de cima e não nos pés. Então a gente revezava isso também, quem dormia em cima, quem dormia embaixo. Certo dia a gente foi dormir, eu tava dormindo em cima com a minha mãe e o meu irmão nos meus pés. Então eu sentia meu irmão ali, né, com os pés na minha perna e tudo mais. Eu me lembro que em determinado momento eu acordei à noite e eu olhei, eu tava com uma sensação, eu até gaguejo pra falar porque é uma história tensa. Eu tava com uma sensação muito ruim a hora que eu acordei. E eu olhei assim, eu estava deitada aqui, a minha mãe aqui, e eu olhei e eu vi o meu irmão de pé na cama, olhando pra minha mãe. E, ó, já comecei a me arrepiar. Ele tava de pé. Essa história é difícil pra mim. Ele tava de pé olhando a minha mãe. E meu irmão usava muito boné quando ele era pequeno, então ele tava de boné. E ele tinha umas orelhas assim mais pontudas. E o olho bem vermelho. Meu Deus do céu, ó. Tô arrepiada. E aí, beleza. Eu fiquei em choque com aquilo. Eu fiquei, imagina, eu tinha 6 ou 7 anos vendo aquela imagem, aquela situação. E eu fiquei tipo, o que você tá fazendo aí? Mas eu não falava, eu só olhava pra ele. Por isso eu acredito que esse tenha sido alguma experiência de paralisia do sono, talvez. Não sei. De verdade, porque tem coisas que acontecem acordada, então não sei. E aí eu lembro de mexer os pés na cama e senti que ele tava deitado. Meu irmão tava deitado. Então eu sentei, eu olhei e eu vi ele deitado ali. Eu vi ele deitado ali e eu vi ele abraçando minha mãe. Ele abraçou a minha mãe assim. Gente, assim, foi uma sensação horrível que eu senti, eu não sei nem explicar, porque eu era muito pequena. Eu sei que eu senti um sentimento muito ruim e eu me lembro de abraçar minha mãe e começar a rezar. Eu rezei um Pai Nosso, uma Ave Maria, e quando eu abri o olho já tinha sumido. E eu nunca vou esquecer essa cena, eu nunca vou esquecer essa história, porque me marcou muito, 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 muito. Então foi a primeira experiência que eu me lembro de ter vivido. E foi muito real, então eu não sei realmente se era uma paralisia do sono, eu acordei ali meio dormindo, não sei. Ou se foi uma experiência real mesmo que aconteceu, que isso aconteceu mesmo, tipo, a experiência foi real, né, mas digo, aconteceu real, realidade, sabe? Assim, é uma história muito doida e pra todo mundo que eu conto as pessoas ficam tipo... E quando eu era pequena eu falava disso, eles achavam que era só bobeira da minha cabeça, né? E eu conto a mesma história exatamente igual todas as vezes, então assim, eu falando pra vocês, eu vejo a história acontecendo na minha cabeça, porque foi uma coisa que me marcou demais. Agora, a segunda história que aconteceu, ela é meio estranha assim, mas é assustadora em partes, eu acho, mas não tanto quanto a primeira que eu contei. Então essa história eu não lembro exatamente quantos anos eu tinha, mas aconteceu quando eu era criança também, eu tava super acordada. E mais uma vez estava eu, minha mãe e meu irmão em casa, e eu me lembro que eu estava brincando no meu quarto com as minhas bonecas e levantei para ir fazer xixi. Fui no banheiro e quando eu voltei, eu fui entrar no meu quarto e eu dei de cara com a minha bisavó sentada no chão olhando pra mim. E ela tinha o cabelo branco, lisinho assim, ela tava sentada com uma saia enorme, com as roupinhas que ela usava mesmo, sentada no chão segurando a minha boneca. E eu fui, parei, eu olhei assim no quarto. E aí, pra entrar, o quarto era aqui, e nessa parede aqui do quarto, voltada pra sala, tinha um sofá, e a minha mãe tava sentada fazendo a unha. Eu olhei pra minha mãe, daí, eu não sabia se eu falava alguma coisa pra minha mãe, se eu não falava, eu sei que eu fiquei paralisada assim, aí eu olhei pro quarto, minha bisavó sentada, olhei pra minha mãe mais uma vez, e quando eu olhei pro quarto de novo, minha bisavó não tava ali. E a minha mãe olhou pra mim e falou, o que foi, Melissa?
e eu não conseguia falar. Fiquei tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? Na minha cabeça, né? Entrei no quarto, olhei todas as minhas coisas, tipo, eu não tava acreditando no que eu tinha acabado de vivenciar. E me arrepiou de novo. E foi a última vez que eu vi a minha bisavó, uns dias depois ela morreu. Então, ó, tô arrepiada, cara, meu Deus do céu. Fazia muito tempo que eu não via ela, eu acredito, ela tinha um... Ai, gente, olha, nossa, eu tô muito arrepiada, eu não sei se vocês conseguem ver. Eu não sei, de verdade. Mas ela tinha um carinho muito grande por mim, pelo meu irmão. E quando ela morreu, a gente sentiu bastante, assim. Então, acho que foi... E fazia tempo que a gente não via ela, né, quando ela morreu. Então, acho que foi a forma que ela encontrou de ali se despedir de mim. E a minha bisavó, ela era espírita, minha avó era espírita, só que minha avó já tinha falecido. A minha avó faleceu porque teve um câncer. E aí, depois, muitos anos depois, a minha bisavó faleceu. Então, acredito que ela tenha vindo ali pra se despedir de mim, pra me dar tchau, porque uns dias depois, acho que passou uma semana mais ou menos, ela morreu. Foi muito louco, sabe? Porque daí, tipo, eu recebi a notícia que ela tinha morrido e ficar, meu Deus, a minha bisavó tava aqui no meu quarto, sabe? E não tinha como, minha bisavó morava em outra cidade, tipo, é uma coisa muito doida, sabe? E aconteceu isso, eu tava extremamente lúcida, super acordada, então foi uma experiência que eu tive bem viva, assim, sabe? E também é algo que me marcou bastante. Eu não entendo muito sobre o espiritismo, é algo que eu já li superficialmente, já vi algumas coisas superficialmente, mas eu queria muito, talvez me aprofundar mais. Eu acredito que através do espiritismo eu iria entender muitas coisas que acontecem na minha vida, muitos avisos que eu recebo, muitos sonhos que eu tenho, essa minha parte sensitiva também. Eu nunca consegui me conectar com nenhuma religião. Eu fui por muitos anos da Igreja Católica. Hoje em dia eu não vou em igreja nenhuma, eu não tenho religião, não sou uma pessoa religiosa. Sou uma pessoa que acredita em Deus. Acredito em Deus, acredito em Nossa Senhora, acredito em santos, em anjos, mas eu não me conecto com nenhuma religião, até hoje não consegui me conectar. Então eu acredito que o espiritismo iria me ajudar muito, mas até hoje não tive sei lá, não sei por onde começar, sabe, procurar sobre isso. Não conheço muitas pessoas espíritas também, acho que isso causa uma certa dificuldade pra entender as coisas. Então, eu queria muito trazer essas duas histórias pra vocês, pra começar, pra vocês entenderem o que acontece comigo. Mas tem muito mais histórias, muito mais coisas que acontecem e que eu vou fazer uma série de vídeos pra vocês. Então, se vocês gostarem desse vídeo, gente, me comenta aqui, por favor, que aí eu trago mais vídeos como esse pra vocês, contando mais experiências pra vocês, algumas experiências mais fortes que eu já tive. Então, gente, se vocês passaram por algo parecido ou passam por algo parecido, comenta aqui pra mim. Deixa aqui o seu relato nos comentários, fala pra mim o que você acha que é isso que acontece comigo. A primeira experiência que aconteceu comigo, realmente acredito que tenha sido uma paralisia do sono, mas a segunda não foi. Eu tenho certeza que a minha bisavó foi se despedir de mim. Então eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Se vocês gostarem, deixa o like, comenta aqui pra mim. E é isso aí, gente. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.